Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca da Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre O Inocente, que é a mais nova minissérie instigante da Netflix, que traz uma boa história de suspense, mistério e investigação nos moldes de uma grande teia de aranha em que as subtramas acontecem paralelamente até chegar a um ponto em comum. E aí, será que tá tudo conectado? E se estiver, o que é verdade ou mentira? A minissérie joga, brinca, esquematiza, desafiando o espectador a juntar as peças com muita atenção para descobrir se o protagonista é culpado ou inocente e até que ponto ele está envolvido. Então, se você quer saber mais sobre a minissérie O Inocente, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. É uma adaptação da obra do autor Harlan Coben. Como eu não li o livro, eu não vou ficar fazendo comparações entre a obra original e a minissérie, mas eu sugiro que vocês pesquisem a respeito do livro, leiam críticas e resenhas para saber se houve grandes mudanças nessa adaptação. Ao todo, são 8 episódios de 50 a 80 minutos aproximadamente. São episódios longos, mas que, na minha opinião, você não sente o tempo passar. E os 3 primeiros episódios são introdutórios e enigmáticos, que entregam as primeiras peças do quebra-cabeça que vão dar sentido à trama e, consequentemente, fazer surgir teorias e dúvidas de como essas histórias se conectam. Então, nesse primeiro episódio, o público conhece o protagonista, que é o Mateu Vidal, que fica conhecido como Matt, e ele tá preso. Então, entre idas e vindas de passado e presente, a gente descobre que aos 20 anos, ainda estudante de direito, o Matt ele vive uma noite de horror, porque durante uma festa e por conta de uma briga de ciúme, tudo isso resulta na morte de um dos rapazes do grupo, que é o Dani. E no julgamento, as pessoas depõem contra o Matt e faz o rapaz ser condenado a 4 anos em regime fechado. 9 anos depois de ser libertado, o Matt dá início a uma nova vida. Então, depois de sair da cadeia, ele termina os estudos, ele se torna sócio do escritório de advocacia do irmão, ele conhece e se apaixona pela Olivia, que agora está grávida. Então, tudo isso faz ele ir em busca de uma nova vida, uma nova casa para poder construir a sua família. Só que tudo isso começa a ir por água abaixo quando o Matt começa a receber vídeos e imagens super misteriosos da sua esposa, iniciando novos problemas na vida dele, o que pode arruiná-lo novamente. Então, nesse primeiro episódio de estreia, o Inocente entrega as primeiras informações a respeito do protagonista, como por que ele foi para a cadeia, o que aconteceu com a sua família, a volta por cima que ele começa a dar, como ele conheceu a Olivia, entre outras coisas. E, consequentemente, os primeiros mistérios vão surgindo, assim como as dúvidas sobre as ações dos personagens. O primeiro ponto questionável logo no começo é que a gente vê o Matt se encontrando com a mãe do Dani, né? E esse encontro é estranho, né? Porque é uma forma dele amenizar o peso na consciência e ajudar a mãe a superar a morte do filho, mas a relação é estranha, a gente fica questionando se existe algum tipo de segredo entre eles. Além disso, a gente também vê o sentimento de culpa do pai, que ficou incentivando o filho a ir para a festa e, infelizmente, ele não voltou mais. Outra dúvida que a gente começa a questionar rapidamente é a forma como o Matt conhece a Olivia. Foi destino ou proposital? Por que tem um homem enviando imagens e vídeos da Olivia como se ela estivesse traindo o Matt? Quem tá seguindo e ameaçando o rapaz, como a gente vê em determinadas cenas que eu não vou dizer quais são? Será que o Matt fez inimigos na prisão? Então, nesse segundo episódio, a gente tem uma trama completamente diferente que vai relatar o assassinato de uma freira, e esse caso é investigado pela detetive Ortiz, que tem a sua vida contada nesse episódio. Então, o público ele toma conhecimento sobre a vida dessa personagem, quem eram seus pais, por que a mãe abandonou e como ela passou a infância e a juventude na instituição de freiras. E assim a gente entende o motivo da Lorena seguir a carreira na polícia e não construir uma família, assim como também entende o motivo dela ser chamada para investigar esse caso. O assassinato da freira revela uma atmosfera muito mais corrupta, bem perigosa, em que apresenta
uma rede perigosa, enorme, em que nomes importantes e certas autoridades possam estar envolvidos. Então aqui a gente conhece a personagem a Emma, que é a freira, e descobre que ela estava se escondendo nessa instituição por medo e não porque ela tinha vocação para ser freira. E aí a gente começa a questionar por que ela estava se escondendo ali, de quem ela estava se escondendo, de quem ela tem medo. Nesse momento, fitas são mencionadas. Que fitas são essas? Por que a Emma está escondendo essas fitas e ela não revela para ninguém? Assim, chegamos ao terceiro episódio, que finalmente conecta essas subtramas, aumenta ainda mais essa rede emaranhada, mas também faz a gente questionar ainda mais e duvidar ainda mais. Então, para começar, a gente já começa questionando qual que é a conexão do Matt com o assassinato da freira. Será que quando ele estava na cadeia ele conheceu alguém que esteja ligado com essa morte? Ou tudo isso não passa de uma grande coincidência? Então, por que o Matt está sendo ameaçado? Será que é por causa da morte do Danny, do rapaz, anos atrás? Alguém quer vingança? Ele fez inimigos na cadeia? Por que a Olivia desaparece? O que ela está escondendo do marido? Quem está enviando essas imagens, esses vídeos da Olivia pro Matt? Além disso, o passado do Matt retorna quando ele reencontra pessoas que estavam naquela briga que resultou na morte do rapaz. E um desses rapazes tenta prejudicar o Matt ali com a detetive. O Matt fica puto da vida, ele confronta esse cara dizendo que ele sabe dos segredos, do que aconteceu no passado, que faz a gente questionar se alguém mentiu durante o julgamento para poder prejudicar o Matt e para fazer ele ir pra cadeia o mais rápido possível. E assim, gente, o que eu contei é só a pontinha do iceberg, porque acontece tanta coisa, mas tanta coisa, que relaxa, que eu não vou falar, não vou dar spoiler. Então esses 3 primeiros episódios são bem introdutórios e entregam várias informações que exigem a atenção do espectador para ir juntando essas peças. Além disso, as cenas são bem tensas, intensas e fortes, como a morte da freira, em que a cena dela morta ela é bem gráfica e nítida, e isso pode incomodar quem estiver assistindo. Então, a partir do 4º episódio até o final, o Inocente ele estipula um padrão na sua narrativa, em que cada episódio a gente ganha um ponto de vista de um personagem que está envolvido nessa trama. Ou seja, a cada episódio a gente vê uma perspectiva diferente da mesma situação e uma peça por vez se encaixa nesse quebra-cabeça. Cada subtrama é envolvente, dinâmica, forte, misteriosa, que entrega revelações estrondosas, reviravoltas que chocam e fazem sentido, e começa a entregar uma narrativa no formato de caracol que vai crescendo, envolvendo mais pessoas até fechar esse círculo que aparenta ser infinito, mas não é. À medida que a trama é desenvolvida, a história ganha uma profundidade ainda maior, uma atmosfera ainda mais sombria, que trazem cenas fortes de sexo, violência e mortes. E sim, essas cenas têm uma explicação, elas são importantes aqui? Sim, são, porque elas vão desenvolver aqui o assunto a ser descoberto, trazem as grandes revelações e uma temática pesada a se debater. Como Inocente ganha várias perspectivas, praticamente todos os personagens estão envolvidos e ajudam a amarrar a trama e não ficam a desejar. Mas de todos, a gente tem 3 destaques, e são esses 3 personagens que vão puxar os demais para poder desenvolver a história. O ator Mário Casas já se tornou um dos queridinhos das produções espanholas da Netflix, como Um Contratempo, que é um filme excelente, e aqui temos novamente um bom protagonismo do ator. O personagem Matt é um rapaz sofrido pelas circunstâncias da vida, arrependido pelo que aconteceu no passado, e a atuação do ator mostra que o personagem quer dar a volta por cima, mas ele se vê puxado involuntariamente para essa teia repleta de segredos e mistérios, em que ele tem que correr atrás da verdade para provar a sua inocência e proteger as pessoas que ele ama. A atriz Aura Garrido entrega uma Olivia repleta de camadas, é uma das personagens que tem mais segredos e é ela que vai trazer as maiores reviravoltas da minissérie. A Olivia ela tem um passado conturbado, triste, forte, que a fez se envolver em algo perigoso, e agora, para poder fugir desse perigo que volta a lhe rodear, ela precisa tomar decisões arriscadas, e por conta disso ela acaba envolvendo outras pessoas. Quem também não fica a desejar em nenhum momento é a detetive Lorena Ortiz, que não está só encarregada de investigar o caso, como ela também é o elo que conecta os personagens e as subtramas. Entender o seu passado ajuda a gente a compreender as motivações e as ações dessa personagem, a forma como ela lida com esse caso,
né, em que ela age sem impulsividade, mas ela segue os seus instintos, ela dá voz para quem tem algo a dizer. A Ortiz, ela é uma personagem inteligente, rápida, perspicaz, direta, ela vai direto ao assunto sem rodeios. E é por isso que ela é uma das minhas personagens favoritas da minissérie. Então, como eu disse, junto com esses 3 protagonistas, a gente conhece os demais personagens que ajudam a contar histórias, são fundamentais aqui na trama e entregam detalhes minuciosos para desvendar o mistério. Por isso eu sugiro vocês a prestarem muita atenção nos pequenos detalhes, nos objetos, nas manias dos personagens, nos trejeitos de cada um, porque é tudo isso que faz a gente enxergar o que realmente está acontecendo e quem é quem. O Inocente constrói uma narrativa no formato de caracol que parece não ter fim, mas há um ponto final para tudo. A série entrega uma trama repleta de dúvidas e interrogações, mas à medida que o mistério é desvendado, as explicações surgem para cada teoria, fazendo essa história se tornar bem elaborada. Quando a gente acha que ainda falta alguma resposta, a minissérie prega uma pecinha na gente e entrega a última verdade no último minuto, finalizando essa trama com maestria. Então é isso, gente. Esse foi o meu vídeo sobre O Inocente. Fica a dica de uma minissérie da Netflix muito boa, instigante, cheia de mistérios, segredos, uma boa investigação e uma história boa para contar. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, eu tô sempre por lá, vamos bater um papo e, é claro, se inscreva aqui no canal para acompanhar as novidades. Um beijão e até a próxima!